Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Nós estamos aqui para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia, do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Vamos agora, então, ir acompanhar o conteúdo dessa aula. Estamos aqui na aula de número 10. O nosso objeto do conhecimento é o processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, do Estado, do poder, da democracia, do autoritarismo, patrimonialismo, populismo e etc. Em âmbito local, em âmbito regional, nacional e global, bem como também o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, os valores éticos, estéticos, culturais e políticos. Nosso detalhamento, vamos aqui detalhar sobre política e a construção do bem público comum. Então, pessoal, esse aqui é o tema, esses aqui são os assuntos, e vamos então agora acompanhar o desenvolvimento dessa aula. Vamos lá. Pois bem, nós vamos então falar um pouco hoje sobre a questão da política, mas não em si, uma reflexão sobre o que é política, os fundamentos da política. Isso é tema de outras aulas, são temas de outras aulas. Hoje nós vamos falar da política relacionada com a construção do bem público comum. O que a política tem a ver com bem público comum, ou bem comum, ou então com políticas públicas. Então é um pouco disso que a gente vai falar aqui. E para a gente, então, assim, entrar no tema, para a gente começar a sentir um pouco o que se trata, nós temos aqui esse painelzinho aí que mostra esse ciclo de políticas públicas. Então, nós podemos começar ali pela parte da identificação do problema. Então, nós estamos aí na sociedade. Quando a gente fala de bem público comum, nós estamos falando de ações sociais, Então, tem que primeiro identificar qual é o problema que vai ser atacado ali, que precisa de uma política pública. Depois vem a parte ali de fazer uma agenda, de abrir toda uma discussão, um planejamento para organizar esse trabalho, essa busca. Depois nós temos a elaboração de políticas públicas, que aqui vai entrar a questão também dos órgãos competentes, porque vai precisar de recursos, de investimento naquela área, que é nada mais, nada menos do que a aplicação dos nossos impostos. Depois nós temos a implementação, que é justamente já aquele momento em que já passou por todo um processo e agora vai ser implementado. Já está tudo prontinho para ser implementado e executado aquela política pública, aquela política para o bem público comum. E aí, vem depois de tudo acontecer, aí vem a parte da avaliação, que é aquele que vai ser o momento de olhar para tudo que está sendo feito, como é que está sendo feito, se está dando certo, se está dando errado, o que pode melhorar, ou seja, uma avaliação geral de todo o processo que foi e até a sua execução. Então, esse mais ou menos aqui é um ciclo de políticas públicas. Mas uma palavrinha aqui é importante a gente destacar, e destacar bem grande, que a política é a palavra chamada bem comum. Quando a gente fala de política, nós não estamos falando... infelizmente, hoje a política está atrelada a outros conceitos, que também acontecem, de fato. Mas, olhando do ponto de vista da própria etimologia da palavra política, a política é o quê? É a arte do bem comum, é fazer, cuidar da cidade para o bem comum. E quando a gente fala em bem comum, nós estamos falando bem comum a todos. Então, essa palavrinha aqui é importante para a gente entender essas políticas aqui. E vamos começar, então, falando um pouco sobre isso, Essa política e a construção do bem público comum. Então, a política, a gente não pode jamais achar a política uma coisa negativa. A gente não pode atrelar a política a politicagens, a corrupção, a tudo isso. Isso não é política.
Isso é o desvio da política. É um desvio moral, é um desvio ético, né, que está dentro do campo do bem comum. Então, se nós estamos falando que as coisas são para o bem comum, né, e há um desvio do bem comum, isso não é política, tá? Isso é outra coisa. Aí, né, nós chamamos de corrupção, nós chamamos, né, de desvio de recursos, nós chamamos de um monte de coisa, mas não é política. Né, e muito menos é para o bem comum. É justamente por isso que não é política. Porque não vai mais para o bem comum, vai para o bem, né, de um grupo privilegiado. Quando a gente fala de bem comum, nós estamos falando de toda a sociedade. Tá bom? Então é importante nós já termos essa percepção, né, começarmos a desmontar algumas ideias, alguns pensamentos, né, que são colocados para nós, que muitas vezes nos afasta da política, né? Nos coloca, né, distante disso, mas a gente não passa a perceber a importância que isso tem para nós, enquanto sociedade, né, que tudo é para o bem comum. E aqui nós vamos falar um pouco em filosofia. Né? Na filosofia, então, esse bem comum é um conceito amplo. Ele está ligado com bens materiais, mas também com bens sociais. Não adianta só os bens materiais. Não adianta você ter acesso conseguir comprar o carro novo, a geladeira nova. Tudo isso é importante, nós temos que ter. Isso é para o bem comum. Mas isso, além desses acessos, né, nós também temos que ter acesso aos bens sociais, que é o bem social que garante a nossa liberdade, que garante justiça e garante a paz. Porque quando a gente fala de condições sociais, nós estamos falando de programas, nós estamos falando, né, de ter acesso, a nosso filho ter acesso à creche, ter acesso à educação, à escola, ter acesso ao hospital, a medicamentos, ter acesso a uma segurança, né, para você ir e vir. Então, quando a gente fala de condições sociais, é isso também. Então, tanto essa condição material como a condição social é que gera em nós de liberdade, justiça, paz, né? Porque você vai sentir uma pessoa que consegue, né, ter as coisas para você viver, né? Uma condição digna de vida, né? Uma moradia, né? E outras coisas que fazem parte, né, da vida do bem comum. Né? Então, é isso que nós temos que pensar aqui. Quando a gente fala de filosofia, nós estamos falando dessa reflexão voltada para o bem comum, para uma política que existe para o bem comum. Então, não adianta negar a política, não adianta negar, né, dizer que não presta, que isso não adianta, porque ela está aí. Ela não vai se desfazer por conta disso, muito pelo contrário, né? Ela tem que aparecer, que é para as pessoas perceberem a sua importância nas decisões da nossa vida, no nosso acesso aos bens sociais, até mesmo o nosso salário, aposentadoria e tantas outras coisas, né, que fazem parte aí do mundo social, do mundo do trabalho, né, das pessoas. Então, a política, essas decisões todas são tomadas no âmbito político, tá bom? No âmbito político, não é em outro âmbito que é decidido. Então, a importância de olhar a política como algo, como uma arte, como uma ação voltada para o bem comum, tá bom? Que é isso que é o correto. E outra coisa, vamos lá. A questão de prioridades, né? Normalmente, uma política pública ela tem que buscar prioridades, né? Estabelecendo aí as áreas, né? Qual é a área que está mais naquela cidade, naquele bairro, que precisa de mais atenção, de mais investimento, né? É a infraestrutura, é o esgoto, né? Então, normalmente, uma política pública ela vai partir daí, né? Desse olhar para a realidade ali, para a necessidade da comunidade, para a necessidade da família, né? Então, claro que nós temos direito a tudo, né? A Constituição, do capítulo, lá no capítulo 5, né, da Constituição, lá, está dizendo para nós temos direito à educação, à saúde, tudo, né? Basta ser humano. Mas quando vai ser uma política de investimento, né, aí procura-se ver
em alguma situação de política pública, qual é né, a necessidade maior de investimento naquele âmbito ali, né, naquele bairro. O que mais nesse momento a comunidade está precisando? É de segurança, está muito violento. Sempre tem alguma coisa a mais. Tem vários problemas, né? Essa é a verdade. Mas sempre tem aqueles que são mais problemáticos do que os outros. Então, aí a gente vai verificando isso aí. E aí vão tomando as políticas públicas, né? Vão fazendo para buscar uma melhoria. Continuando aqui, nós temos, dentro dessa perspectiva aí de uma política pública, da escolha, das necessidades, nós temos que ter recursos, né? A sociedade civil, ela pode participar, ela pode colaborar, ela pode, né, denunciar, ela pode mostrar, chamar a imprensa para divulgar, mas quem tem o recurso para investir é o Estado, porque o Estado é que tributa, né, que recolhe os impostos, né, de tudo que nós compramos, tudo que nós pagamos de impostos, né, para ser distribuído esse recurso, né, para essas políticas públicas. Então, é a distribuição, né, dos recursos de uma forma justa, de uma forma honesta, eficiente, para que, de fato, possa sanar aquele problema ali existente, né? E assim também, todo cidadão daquele lugar, ele possa, então, ter uma condição social digna de vida, né? Independente de qual seja a sua classe, qual seja sua cor, sua religião, né, sua etnia, né? Tudo isso aí são coisas secundárias, são coisas, né, que nós chamamos, né, na filosofia aristotélica, né, nós podemos dizer assim, isso aí são coisas acidentais. Mas o essencial é que todos nós somos seres humanos e que nós precisamos, né, desse olhar, né, do Estado, porque nós vivemos, né, numa cidade, nós vivemos num lugar que não é uma terra sem lei, né? Nós vivemos num lugar que tem leis. Todos nós precisamos, uma vez ou outra, da justiça, né? De ver as coisas acontecendo e que haja justiça, né, sobre aquilo. É para isso que existem as leis. Então, a gente precisa olhar para isso, né? E aí sim a gente, né, discutir as necessidades e as decisões que vão ser tomadas frente àquela política pública, tá bom? E dentro dessa questão do bem público comum, só para vocês, para fazer aqui uma ilustração, aqui uma referência para vocês, tem muitas dessas decisões, elas precisam passar quando vai contratar uma empresa, quando vai contratar um serviço, né, terceirizado de alguma outra, né, de uma empresa, ou uma padaria, ou uma empresa que trabalha com limpeza, qualquer ação, né, empresa que vai trabalhar para o poder público, ele precisa ser selecionado, né, se candidatar para concorrer, que nós chamamos de licitação, né? Aí eu vou colocar aqui para vocês um quadro, só para a gente, né, aqui não é o objetivo dessa aula dar uma explicação sobre isso, geral, mas é importante, né, nós como sociedade, como cidadãos, né, como pessoas que estão ali, né, buscando o bem comum também, nós conhecemos essas questões de licitação, porque é aqui que é feita, né, dentro da política do bem público, é importante, né, saber que aquele carro de lixo que passa coletando lixo na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, tudo aquilo ali passa por um processo de licitação, que vai escolher a empresa, né? Então, existem leis, tá bom? De licitação. Por que existe isso? Porque senão a pessoa pode abrir uma empresa para ela, privada, né? Uma empresa dela, e ela, né? Claro, ela vai sendo esperta, ela vai colocar a sua empresa para trabalhar, para ganhar dinheiro do governo, né? Aí fica muito fácil, né? Então, é por isso que a licitação é feita para que haja uma concorrência, a melhor oferta, os melhores valores, né, para o Estado escolher aquele que vai servir o povo, né? Por isso que é importante aqui, eu estou falando esse parênteses aqui, para falar um pouco sobre isso, porque toda política pública ela precisa fazer contratos, né, com outras
né, empresas, com outros órgãos, para que prestem um determinado tipo de serviço para o Estado. Não é verdade? Então, nós temos que ter essa noção, né, do que é empresa, o que é privado e o que é público, o que é um bem público, o que é um bem privado. Mas eles se articulam, né? Eles se conectam em algum momento. Então, é importante a gente apenas saber, né, e também acompanhar, né, esses processos de licitação para que uma empresa, né, digamos assim, de interesse, né, de uma determinada pessoa não seja a empresa de interesse do bem público. Então, é importante perceber esse diferencial aí, tá bom? É por isso que também nós vamos falar agora sobre a regulação da sociedade, né? Então, quando a gente fala de regulação, nós estamos falando de leis, né? De leis que são produzidas, discutidas e votadas aonde? No poder legislativo, nos municípios, né, lá os vereadores, né, no Estado, os deputados estaduais, e a nível federal, né, nós temos os deputados federais e os senadores, né, Congresso Nacional. Então, nós temos que ver então, que existem, né, todas essas leis, né, esses lugares, essas instituições, né, que estão aí para isso. Então, e visa garantir o quê? A ordem social. Para quê? Para proteger os direitos individuais. Promover a harmonia entre os diferentes grupos sociais. Porque nós sabemos que nós, em si, o cidadão comum, que é a grande maioria da população, né, brasileira, o trabalhador, né, a trabalhadora, nós não fazemos leis. Nós não criamos leis. Mas nós delegamos a alguém que nós chamamos de vereador, nós chamamos de deputado estadual, federal, né, o senador, nós delegamos as leis para ele, nós damos uma carta branca para ele lá representar esse povo, esse grupo, as pessoas da sua cidade, do seu estado, do seu país, né? Eles estão lá para votar, para criar leis e votar leis a favor do bem comum. Olha só, né? E não a favor dos seus grupos lá dentro, né? Então a gente tem que estar atento e acompanhar também esse movimento aí nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa e lá em Brasília, no Congresso Nacional, né? Tudo isso faz parte da sociedade, pessoal, faz parte da democracia, da república, do mundo político. Se nós vivêssemos aqui numa monarquia, nós teríamos um rei, né? Nós seríamos todo mundo súditos do rei, e assim a sociedade caminha, né? Então, se nós vivêssemos numa ditadura, teríamos lá um ditador que iria, né, querer mandar em todo mundo, né? Então, é tudo isso, né? Tudo isso aí é um negócio que nós temos que estar atentos para perceber. E aí nós falamos agora, né, da promoção da participação, né, do cidadão. É por isso que o cidadão tem que participar. A democracia é a participação das pessoas, né, é a participação do povo. O cidadão é aquele que exerce essa ação. Ele exerce enquanto cidadão que tem deveres e tem direitos. Tem direitos, muitas vezes as pessoas só acham que tem direitos, né? Esquece que também tem deveres. Então a nossa participação ela é pautada nesses dois polos, do direito e do dever. Então aí é que nós vamos então olhar, né, e considerar essa construção do bem público. E aqui nós vamos eu vou convidar aqui rapidamente, né, dois filósofos, só para a gente, né, nós estamos na filosofia, nos iluminar, né, a pensar sobre esse tema da questão da política, da participação e do bem comum. O primeiro é o filósofo Platão, né, discípulo de Sócrates, que Platão ele escreveu uma obra, né, chamada A República. Lá ele cria, né, uma sociedade ideal, e ele vai dizer, então, que o bem público, o bem comum, é uma ideia suprema. É uma ideia suprema. Olha só o nível que ele coloca, né? Uma ideia, né, que tem uma soberania, né? Então, é um ideal a ser buscado pela polis, a polis grega, né, a cidade.
Daí vem o termo política, né? Que é da polis, da cidade, aqueles que vivem na cidade, né? Que são os cidadãos. Então, leis, o Estado, os indivíduos, todos devem convergir para o bem comum. Isso, para Platão, é o bem comum. É quando próprias leis, o Estado e as pessoas, né, estão ali, estão vivendo em harmonia, né, estão ali, né, convergindo para que tudo aconteça em prol do bem comum. Olha só, né, que beleza. E depois nós temos o discípulo de Platão, que foi Aristóteles, que ele vai, então, diferenciar, né, um pouco, ele vai discordar um pouco do Platão, né, e vai dizer que essa realidade, né, dos governos aí, para que tenha um bom governo, a questão do interesse coletivo, né, é que todo mundo, então, viva, né, e defenda nessa realidade a partir das virtudes, né? Ele vai analisar as leis dos governos e aí garantir a felicidade de todos, que no final das contas o que todo mundo quer ser é feliz, né? Então, Platão e Aristóteles, eles, apesar de terem ideias um pouco diferentes, mas ambos estão ali falando do bem comum. E falando de bem comum, nós podemos então aqui, né, observar o seguinte, que quando você olha, por exemplo, vamos passar aqui algumas imagens, o que vocês estão observando aqui, né? Olha aí, ó, a questão da saúde, né? Olha aí, cuidando de uma criança, a pediatria. Hoje no Brasil, né, o SUS, né, todas as crianças têm atendimento, tem em pediatria, né? Pelo SUS, gratuitamente, né, atendimento, né? Olha aí a questão, né, das crianças sendo tratadas, ó, acompanhadas. A questão da própria educação, da escola, né, o jovem aí, né, buscando aí se formar, se preparar, né, para a vida. Então, nós temos também no campo da educação, então nós vimos a saúde, agora a educação. Tudo isso aqui são políticas públicas, né? Está tudo aí, sendo colocado para nós, a sala de aula, o espaço, né, para que haja, né, um contato com os alunos e o professor, a questão da segurança pública, né, a polícia militar, a polícia civil, né, que são ali órgão do Estado, né, que tem responsabilidade do Estado, e também a Polícia Federal, que é do governo federal, né, órgão federal. Então, nós temos a segurança, né, são pessoas que são preparadas para isso, né? E tudo isso para quê? Para o bem da cidade, para o bem da coletividade, né, para o bem comum. Então, é isso que é importante para nós, pessoal, tá bom? É saber que políticas para o bem comum, onde todos os cidadãos possam, então, ter o seu, né, a sua vida, uma vida mais digna, né? Para que você possa, então, ter condições de se alimentar, né? Você ter dinheiro para comer, para vestir, para cuidar dos seus filhos, né, das crianças. Então, tudo isso aqui são políticas públicas, tá bom? Então, vamos continuar falando agora de cada uma delas de uma maneira mais específica aqui para vocês acompanharem melhor. Vamos lá. Então, nós temos aqui a política de saúde. É um acesso universal, ou seja, todos têm acesso, né, a serviço de saúde, né, de prevenção de doenças, de combate, de pandemias. Até turistas que vêm de fora, né, aqui para Manaus, aqui para o Brasil, muitas vezes de outro país, ele é atendido pelo SUS aqui, ele fica admirado, né, com o serviço, a gratuidade, né, do serviço, né? Então, é a política de saúde, a política de educação, né, garantindo o acesso às escolas, né, para nós, a faculdade, cursos técnicos, creches, ensino superior. Tudo isso aí é política, tá? Depende da política. É votado para que haja ou não haja. Política de segurança pública, que nós falamos, né? Para prevenir a violência. Não é. Nós estamos numa onda, né, de violência que todo mundo quer matar, todo mundo quer destruir, todo mundo quer, né? Então, se nós pensarmos numa política pública de segurança, as pessoas que cometem crime têm que ser presas, têm que ser punidas, né, pagar por aquilo, né? As pessoas estão matando, né, assim, linchando as pessoas, tirando, né? Ela resolveu o problema daquele cidadão ali, daquela pessoa, né? Mas não resolveu o problema da sociedade. Então, aí comete outros crimes, amplia a violência, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com esses posicionamentos, né,
quando a gente fala, né, de uma política de segurança. E também política de infraestrutura, construção de prédio, de estrada, de pontes, né, transporte público, saneamento básico, são políticas. E as políticas sociais, que são um programa de transferência de renda, né? Nós vimos agora há pouco aí o Bolsa Família, umas pessoas criticam, outras não criticam, mas o fato é que tem pessoas que precisam, né? Pessoas que vivem daquele valor, sobrevivem com aquele valor, né? Então, tá aí a assistência social, o combate à pobreza, à desigualdade. E agora é bom lembrar que tudo isso aí tem que haver controle social, tem que acompanhar, porque há pessoas de má fé que usam. Há pessoas, né, que utilizam de maneira errada. Então, a gente tem que acompanhar o controle social para acompanhar tudo isso aí. É importante estar atento para isso. Agora eu vou apresentar para vocês, já para a gente ir caminhando para a parte final da nossa aula, a questão dos desafios contemporâneos, né? Ou seja, desafios atuais. O individualismo, que é a praga, né, do momento, né? Contra o coletivismo. Então, há muita individualidade, muito individualismo, muita concorrência. Então, como equilibrar tudo isso, né, para buscar o bem comum? Então, isso aí, o individualismo, ele é contra o bem comum. Né? Então, temos que combater isso, né? Nos perceber quando há grupos individualistas que não estão olhando para o bem comum dentro de uma cidade, de uma comunidade. Né? Outro ponto importante também é o papel do Estado. Né? Então, o Estado, pessoal, ele arrecada recursos, ele tem dinheiro, tem poder para fazer as coisas pelo povo, pelas comunidades, pelo bem comum. Então, a distribuição de renda, né, mais justa, proteção social. Né? Não basta você fazer Uber, não basta você estar numa moto fazendo ser moto Uber ou entregador, você tem que ter garantia de direitos. Né? Então, tudo isso aí tem que ser atento, é um desafio, tá? Ética e política, isso aqui então nem se fala, né? A ética na política. É um grande desafio também, né? Para a gente ter que buscar essa questão aí. Tá bom? Então aqui a gente resume essa parte, né? E nós voltamos agora aqui para o bem comum, ó, que é o nosso ponto central, né? Que é essa questão aqui, ó, de buscar, quando a gente fala de ética, né? Quando a gente fala, né, de política pública, então nós temos que sempre não lembrar, está parecendo bem grandão para nós. Política é para o bem comum, tá bom? E aí nós vamos fechando aqui, ó, com a política e a construção do bem público, né? O bem comum é um conceito fundamental na política, não esqueçam disso. Elas andam juntas, casadas, né? É o que dá benefício para todas as pessoas. Ela envolve a busca por uma sociedade mais justa, mais igual, né? Não só igualitária, mas também equitativa, né? Olhe para os direitos de cada um, na sua condição, né, na sua realidade, nas suas limitações, né, para que tenha dignidade e oportunidade na vida como qualquer outra pessoa. E é por isso que aqui tem outra palavrinha forte, né? A política. Né? Então, política não é algo negativo. Política é para o bem comum. O que não for, não é política. Então, nós temos sim que participar, nós temos sim que estar de olho em tudo isso, como está acontecendo. E aqui a gente finaliza, então, dizendo o seguinte para vocês. Ó. A política, quando bem utilizada, leiam comigo aí, é uma ferramenta fundamental para a construção do bem público. É uma ferramenta fundamental quando bem utilizada. Então, né, se você tem um micro-ondas na sua casa, se você não sabe usar, você não vai jogar fora o micro-ondas. Porque você não sabe usar, você vai aprender a usar. Porque não é ele que é o problema, não é o micro-ondas que é o problema. O problema é quem está usando o micro-ondas. Da mesma maneira, um carro, da mesma maneira, a política. A culpa não é da política, a culpa é de quem usa, né, para fazer isso aí. Então, pessoal, é importante essa mensagem aqui, para que a gente comece a pensar, a reconstruir nossos conceitos, nossas ideias sobre a política e sobre o bem comum. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula.